Bem-vindos ao canal Você Está no Ventando, aquele que sempre vos traz a verdade de volta. Eu sou Valdileme e nós estamos aqui para dar continuidade neste nosso objeto de análise, tentando agora. A gente já passou pelo processo, vamos dizer, histórico, né? Tivemos vamos dizer, umas reminiscências históricas, visto aí como a questão de fundação, de criação da OTAN, a questão a compreensão dos últimos eventos com a União Europeia, aliás, a própria Europa mesmo, mais abrangente e tudo. E de forma que a gente vai tentar agora dar vamos dizer assim, vamos tentar agora, a partir daquilo que foi os eventos que ocorreram, o processo histórico, a gente tentar fazer alguma compreensão dos fatos, né, em si, fazendo uma certa avaliação disso, né, dando pesos, valor para esses pontos da história, e para poder chegar na conclusão se aquelas afirmações ou colocações do Bobachov, como chamam, elas de fato têm sentido, né? Mas se você estiver vindo aqui pela primeira vez, eu gostaria de lhe pedir que você fizesse sua inscrição, você assinalasse a sinetinha para receber as novidades do canal, visitasse outros vídeos que a gente tem publicado no canal com outros objetos de estudo interessante, e também, além de compartilhar com seus amigos, tal, vocês participarem vamos dizer assim, com seus argumentos, né? Você pode participar jogando a sua compreensão para mim também me municiar de argumentos outros, beleza? Tudo naquela história, né? Menos a história do planeta, ou seja, da Terra plana, que essa não tem cabimento no nosso mundo. Você é mais esperto do que isso, com certeza. Beleza? Pois bem, olha só. Então nós vimos o processo da Europa participando, vamos dizer assim, como coadjuvante, né, dentro desse processo de exploração do mundo pelo Império Hegemônico, né? Eu digo participando como coadjuvante porque, embora carregue, vamos dizer assim, o epíteto de aliado e tal, uma coisa até mais importante nas vírgulas do que em relação ao Brasil, por exemplo, no continente americano, que é chamado de quintal, mas a Europa, de certa forma, são chamados pela imprensa dela mesma de aliados do Império, né? Mas no fundo, é como disse o Urso, na realidade são vassalos. A gente viu pelas exposições que de fato são usados pelo processo. E vimos que a OTAN, uma vez criada como cão de guarda para dar suporte no aspecto militar ao Império, ela existe com a Europa. A Europa ela tem duas funções, vamos dizer assim, atende duas necessidades do Império, quais sejam além de ter a Europa como dentro da estrutura da OTAN para virar bucha de canhão nas oportunidades em que o Império precisa, ela tem como um alimentador do orçamento público, do orçamento americano, estadunidense, imperial. Por quê? Porque todo o conglomerado, todos os instrumentos de defesa, o armamento que serve aos aliados da OTAN, eles são os armamentos produzidos pela tecnologia, pelo mundo, pela indústria bélica imperial. Ou seja, é vedado um aliado da OTAN adquirir armamento, eu vou dizer, de outro mundo, a China, a Rússia e tal. E isso é um exemplo que pode, inclusive, ser usado no caso da Turquia. A Turquia, em 2017, ela adquiriu um sistema de defesa antiaérea, o sistema S-400 russo, e sofreu sanções imperiais, mesmo sendo aliado, mesmo sendo o segundo maior efetivo da OTAN dentro da aliança. Então, nós vimos também que, em momento algum, diferentemente do que o Bobachov afirmou,
o artigo 5º da aliança, do tratado, foi invocado por um aliado europeu, ou mesmo pelo Canadá. Ele só foi, de 1949, quando a aliança foi criada, até agora, até esse exato momento, só foi invocado uma vez. Como nós vimos, foi exatamente no evento da queda das torres, da derrubada das Torres Gêmeas em Nova York, né? A derrubada do World Trade Center. Então, naquele momento, o próprio Império, a matriz do Império, invocou o artigo 5º e botou os europeus para virar bucha de canhão no Afeganistão. Esse foi um fato. Portanto, a primeira coisa é vassalo, como diz o urso, né? Não tem status, não é aliado, são vassalos de fato. Eles não têm vontade própria. E a OTAN é um instrumento do Império. Agora vamos o que é importante. É fato que as ações de Gorbachev, elas têm conduzido tanto a OTAN para um processo de fragmentação, ou seja, há um processo de desfazimento da aliança, e isso tem assustado muito os vassalos europeus, e também tem criado uma situação de divergência. Às vezes parece que é só comércio, mas não é só comércio. Em relação à própria União Europeia, a própria Europa, que é vassala e que se chama de aliada do Império, ela está sendo vítima de ações beligerantes, de comportamento não de aliado, né? Mas é uma submissão vergonhosa nos jornais, na televisão, ao vivo e a cores para todo mundo ver. O Gorbachev, ele não esconde, ele não faz questão, não é como o Bidê e os outros, né? Porque o comportamento dele, o espectro político onde ele milita, permite esse tipo de sinceridade. É como o Bozo aqui no Brasil, né? Essas pessoas que militam na extrema-direita, no espectro da extrema-direita, elas possuem uma certa sinceridade arrogante, uma sinceridade pedante. E assim ele faz. Né? Essa é a diferença dele como império em relação aos outros. É o que eu disse outra vez, em outra oportunidade, sobre uma análise que eu fiz de uma entrevista do presidente Lula. Pois bem, vamos parando por aqui. Você está convidado a, de novo, fazer a sua inscrição, se estiver vindo agora, marcar a sinetinha para pegar novos vídeos, novos objetos de estudo que a gente publicar no canal. Você pode distribuir isso para os seus amigos, conhecidos, colega de turma, de escola, de aula. Você pode comentar, jogar alguns argumentos que, porventura, entenda diferente, mas com os argumentos sabe que são sempre bem-vindos, não é? E eu estou aqui para ajudar também a meu próprio espírito, né? Como eu ajudo o meu espírito, tornando ele menos ignorante. Eu vou deixar agora e um abraço. Fiquem com W Pueblo. Alhos com bugalhos, a poesia moribunda que cansado talho espera, revela a agonia de um mundo passível e fecundo, carregado no burralho. E sonho cujo sonho de prender virou frangalhos, tentou encurtar caminhos, chegar primeiro via atalhos, não viu que uma vida inteira a juntar retalhos traz a verdade crua sobre a cabeça o malho. Meu verbo não verseja sobre amor orvalho,
Ao invés de sentir tristeza, ausência do agasalho e da boca na mesa, sobra em capital vileza pra exploração do trabalho. Meu verbo não verseja sobre amor no orvalho, ao invés de sentir tristeza, ausência do agasalho e da boca na mesa, bunda em capital vileza pra exploração do trabalho. Manda o açúcar aí, Zara. Deixe comigo, camarada Pueblo. Não confunda alhos com bugalhos, a poesia moribunda. Que cansado o talho espelha, revela a agonia de um mundo impassível, infecundo, carregado no borralho. Sonho cujo sonho de empreender virou frangalhos, tentou encurtar caminhos, chegar primeiro via atalhos, não viu que uma vida inteira a juntar retalhos traz a verdade crua sobre a cabeça o malho. Meu verbo não veceja sobre o amor no orvalho, ao invés de sentir tristeza, ausência do agasalho, comida pouca na mesa, sobra capital vileza pra exploração do trabalho. O verbo não veceja sobre o amor no orvalho, ao invés de sentir tristeza, ausência de agasalho e da boca na mesa, bunda em capital vileza pra exploração do trabalho. Pra exploração do trabalho. Pra exploração do trabalho. Lara, 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 lara.